E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Luiz Henrique. Bom, esse é um projeto antigo e eu vou começar ele agora, vou ativá-lo, né? Depois de fazer muita reflexão, muito pensamento, vou trazer à tona um projeto que já está no meu coração há muitos anos. Para você ter uma ideia, mais de 10 anos. E o nome dele é Sinapses de Graça e Fé. Então, a gente vai conversar, vai trazer muitas ideias aqui e eu quero que você me acompanhe. Há muito propósito e muita direção de Deus para que a gente converse, pense e deixe Deus transformar as nossas vidas através desse projeto. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com você hoje é sobre influência. E eu queria trazer duas frases para a gente parar para pensar. Frases assim muito interessantes. E eu vou colocar a primeira aqui, abre aspas. O guerreiro de sucesso é um homem comum, mas com muito foco. Fecha aspas. Sabe quem disse isso? Bruce Lee. E quando ele fez isso? Durante o filme O Voo do Dragão. Também tem uma outra frase que eu quero dizer para você aqui. Da Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, a primeira-ministra mulher, né, que foi primeira-ministra no Reino Unido, lá em 1979. E ela disse o seguinte, abre aspas, você pode precisar lutar a mesma batalha mais de uma vez para vencê-la. Fecha aspas. Frases muito famosas, talvez você ainda não tenha ouvido uma delas ou tenha ouvido as duas. Elas estão aí e são influenciadoras há muitos anos. Essas duas frases, inclusive, são frases da década de 70. São frases que impactaram sua era e até hoje são utilizadas. Se você pesquisá-las na internet, elas se encontram em memes e tudo. São frases de muita influência. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. A ideia de influência. Preste atenção. Influência. Todo mundo já parou para pensar um pouquinho sobre influência. Influência é algo que a gente desenvolve como uma capacidade de interferir na vida do outro. A gente acaba desenvolvendo a oportunidade de modificar um outro através daquilo que a gente pode influenciá-lo. Então, se você parar para pensar, parte de você, parte de alguém, algo que entra no interior de uma outra pessoa e gera transformações. E você sabe que o mundo ele é um mundo dinâmico. A gente já entendeu isso em nossa geração, de que o mundo é dinâmico. E depois da era da informação, essa tecnologia, a gente percebe que a dinâmica é tão acelerada que a gente não tem como discutir. Há muitas mudanças, há inclusive poucas permanências, mas há resistência à mudança, há também resistência à permanência. Então, há mudanças, mas também há permanências. E há resistência para ambas as situações. O fato é que influência é algo inevitável. Influência gera mudanças, influência consolida permanências. Há muita coisa que recebe influência. E você e eu somos continuamente treinados a influenciar. Se você ainda não parou para perceber, a gente parte da premissa de que não existe ninguém que não faça nenhuma influência no mundo. Todo mundo influencia. Negativamente, positivamente, voluntariamente ou involuntariamente, todo mundo influencia. Então, mudanças e permanências são algo inevitável. E se você parar para pensar, a Bíblia ela traz as experiências humanas de forma a perceber o quanto homens e mulheres foram influentes e quanto essas influências foram de Deus, através desses homens e mulheres, ou não. E essa ideia de influência é tão inevitável que chegou um momento em que Paulo, quando estava ensinando aos coríntios, ele estava falando, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A influência que Paulo estava querendo trazer àquela igreja botava a sugestão de um método, quer dizer, de uma situação onde influenciar uns aos outros tinha que ter um parâmetro, uma referência e uma maneira de fazer. Você tem que imitar. Para você influenciar, para que a igreja cresça e se edifique, seja edificada, ela tem que imitar, ter como referência alguém com quem você faz, como que você faz e imita essa pessoa. Então, Paulo imitava a Cristo e eles deveriam imitar a Paulo, que havia, né, convivido com eles durante muitos anos. Então, em 1 Coríntios, eu estou citando isso, 1 Coríntios capítulo 11, você tem essa influência. Essa influência de ensino que Paulo estava dando. E nessa influência ele estava ensinando como influenciar uns aos outros, através da imitação. Nesse caso, é uma sugestão.
Há muitas outras formas da gente perceber como Deus influenciava as pessoas. Ele influenciava com a sua presença, ele influenciava através das pessoas que ele inspirava e através de seu caráter, através de sua determinação, ele influenciava outras. Eu me lembro agora, por exemplo, dos casos dos profetas do Velho Testamento. Neemias foi um construtor. Neemias foi um reconstrutor. E para ele influenciar pessoas, ele encorajou através das palavras. Ele influenciou através das palavras, de maneira que elas foram para a cidade trabalhar e reconstruir Jerusalém. Né? Então, você percebe que há muita influência. Na minha vida, eu particularmente tenho percebido que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, eu tenho sido chamado a influenciar pessoas. Foi algo que partiu de dentro de mim, mas eu tenho certeza que veio inexplicavelmente da direção de Deus. Primeiro, porque eu sinto que é uma vocação. E vocação tem a ver com gostar. Eu gosto muito de influenciar. No meu jeito de falar, foi se desenvolvendo no meu jeito de ser, uma capacidade de falar. E isso gerar alguma influência. E eu tenho procurado desenvolver isso ao longo dos anos. Hoje eu trabalho na área de mobilização de uma agência missionária. E a mobilização tem a ver com influência. Tem a ver com você direcionar a sua vida na direção de uma outra pessoa, de modo em que ela é influenciada. Esse projeto aqui, ele é um projeto que trabalha influência, que quer te influenciar, que quer ser um canal de bênção para a tua vida. Então eu tenho percebido isso ao longo desses últimos anos, né? E eu queria falar com você sobre esse contexto inevitável da influência, está no cotidiano da gente. Existem duas coisas que eu gostaria de discutir com você, rapidamente, sobre influência. A influência digital, que eu não sei se você já ouviu esse termo, mas ela acontece em todo o tempo e em todas as formas. O que você fizer na internet influencia, né? E a influência através das relações, que é outra coisa que você talvez não tenha pensado muito, não está muito na moda falar, mas é um processo inevitável e de um impacto também, assim, sem precedentes. A influência digital, você já deve estar parando para pensar aqui. Vou falar do quê? Vamos falar das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Bom, a influência digital, WhatsApp, a influência digital, ela ocorre sempre que você interage com outra pessoa através de uma rede social. Você interage com alguém que está conectado a você. Então, influência digital é tudo aquilo que você fizer. Se você parar para pensar, tudo o que você faz influencia alguém e vice-versa. Por sinal, foi isso que eu parei para pensar a respeito desse projeto. Quando eu tinha que pensar sobre influenciar as pessoas através da realidade digital, eu pensei, está crescendo o número de pessoas que acompanham minha vida. E dependendo do que eu fizer, eu posso influenciá-las positiva ou negativamente. Eu posso abençoá-las, mas eu também posso amaldiçoá-las. E isso é algo que me deixou travar esse projeto por muito tempo. Eu fiquei sem coragem, porque é muita responsabilidade influenciar alguém. E se você está me acompanhando até agora esse vídeo, é porque você realmente está buscando entender o que eu estou desenvolvendo e de alguma forma isso está influenciando sua vida. Você está tomando decisões, né? Você está tomando posições, você está refletindo sobre algo que eu estou comunicando com você. Então, é algo de muita responsabilidade, né? E eu gostaria muito de te abençoar. Então, por isso que nas redes sociais eu estou começando a desenvolver esse projeto. Porque ao falar na rede social, eu estou me comunicando com alguém. Eu estou me interagindo com você. E eu gostaria muito de poder te abençoar através das redes sociais. E você também, o que você faz nas redes sociais, influencia as outras pessoas. Agora, existe uma outra realidade de influência que também é simultânea e, na verdade, até antecede a rede social, que é a influência através das relações. Você influencia pessoas presencialmente. Nós não vivemos numa ilha, nenhum de nós. Nós estamos em relações constantes em todo o tempo. E em todo o tempo nós estamos influenciando alguém através das nossas relações. Seja por um bom dia, seja por uma boa noite, por um obrigado, ou por desenvolver um argumento com alguém, ou por ouvir alguém de modo a influenciá-la na postura em que você está tendo relacionalmente com ela. Às vezes no silêncio você influencia, às vezes no dar-se a ouvir essa pessoa, você está influenciando ela também com o exemplo de que você é capaz de ouvi-la. Então, há muitas formas de você se influenciar, de você influenciar as pessoas. Mas, para isso, basta você se relacionar com ela. Então, existem duas realidades muito
inevitáveis em nossa era. A primeira delas é a mais popular, é a influência digital, eu acabei de conversar com você sobre isso. Mas uma que é praticamente eterna, desde quando o homem foi criado, ele foi criado de uma maneira em que ele já influenciaria quando Adão e Eva surgiram, eles já se influenciavam entre si. E desde que o homem existe o potencial da influência através das relações. E se ela antecede a era digital, e ela existe desde quando eu e você nascemos, então essa é, de fato, a primeira. E com certeza a mais importante. Agora, se você influencia pessoas através das relações, e se você, em nossa era, tem potencial de influenciar as pessoas através das redes sociais, pare para pensar. O que você está influenciando? Como você está influenciando? E se você parar para pensar, a pessoa se influencia através daquilo que você comunica. E quem comunica transmite uma imagem. Há uma imagem pessoal que deve ser transmitida. Então, é nesse sentido que eu parei para pensar muito sobre a minha imagem. Eu fiquei pensando, puxa, como é que eu vou influenciar as pessoas? A imagem pessoal, a imagem da sua própria vida, ela fala muito na questão da influência. E você deve parar muito para refletir sobre a sua imagem, sobre o que as pessoas pensam sobre você. Você deve refletir sobre isso. Você também deve refletir sobre o que você quer transmitir de imagem para essas pessoas. E você deve fazer uma autocrítica e considerar da melhor forma possível a imagem que realmente está sendo transmitida. Sabe? Então, considerar o que as pessoas pensam sobre você, sobre o que você quer transmitir de imagem e sobre aquilo que está realmente sendo transmitido. E aí, nesse sentido, existe uma balança aqui para a gente fazer um bom equilíbrio. Por quê? As pessoas têm opinião sobre a gente. E isso é meio inevitável. E também não tem como a gente ter controle sobre isso, correto? Afinal, é o outro. A gente está influenciando elas. A gente tem imagem, né, na mente das pessoas, né? E isso é uma coisa inevitável e até, vamos dizer assim, sem o nosso controle. Mas é necessário a gente considerar e nós temos o potencial de influência sobre essa imagem. Agora, você também tem que refletir se você tem uma direção para isso. Você tem uma imagem que você quer transmitir? Que imagem é essa? Você já refletiu sobre isso? Nós estamos numa era em que as pessoas pouco refletem sobre o que comunicam, sobre o que falam, sobre o que estão fazendo. Estão fazendo muito no automático, estão muito intensas naquilo que estão fazendo, mas pouco reflexivas. E eu gostaria de chamar uma reflexão. Pare para pensar. O que você está transmitindo de imagem? Qual a sua imagem? Você tem noção do que você está fazendo? Qual é o seu interesse? Não há nenhum problema em ter interesse em transmitir alguma imagem. Isso não é um problema. Por sinal, a Bíblia diz que nós devemos ter consciência da imagem que nós estamos transmitindo para o outro. Porque há propósito. Primeiro, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Há um propósito nessa imagem. Você tem interesse em transmitir a imagem de Deus através da sua vida? É uma grande responsabilidade, não é fácil, mas você pode fazer. E eu gostaria de te sugerir isso, que você reflita e pare a pensar sobre isso. E segundo, a integridade. Eu queria trazer para você a ideia de integridade nesse sentido. Porque se você transmite uma imagem, pare para pensar. Ela é aquilo que você realmente vive? Essa é a grande chave, porque vai ser assim algo muito legal de você refletir. Se você tem uma imagem que você realmente vive, você está propagando ela? Ou você está propagando uma imagem que você não vive? Ou ainda, você está propagando uma imagem que você não é, mas que você nem quer transmitir? Faz isso seguindo tendência, seguindo moda. Quanta coisa. A verdade é que, entre a vontade de você propagar uma imagem e a verdade que você está transmitindo com ela, há uma diferença muito grande de integridade. E eu gostaria de te chamar uma reflexão sobre isso. Pare para pensar fora da caixa, tá bom? Deus te abençoe.